Bem, meus queridos amigos, alunos, eu sou o professor Marcelo, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus aqui da UANA, e esse semestre eu vou dar instalações e manutenção predial para vocês. Espero que gostem da aula. São 5 aulas condensadas por causa da pandemia, tá? Que contém tarefas e no final uma prova, tá? Então, meus queridos alunos, essa aula eu vou começar com históricos, né? Porque muitos anos atrás, nos últimos anos, vamos dizer assim, houve diversas demandas judiciais entre construtoras e condomínios, condomínios e condôminos, e entre construtoras e condomínios. Por que essas demandas judiciais? Essas demandas se justificavam entre os peritos que as demandas aconteciam principalmente por falta de manutenção nas edificações, principalmente nas edificações residenciais, seja elas nas edificações verticais ou nas edificações em forma de condomínios, né? Não haviam regras nem normas anos atrás que justificavam essa demanda. Então, a inspeção predial ela remonta no Brasil na década de 1960 do século passado, né? E isso existia ainda hoje preocupação devido aos edifícios que envelhecem, né? Ou por falta de segurança, ou mesmo por falhas de manutenção. E tem-se a necessidade de pedir que essas falhas transformem em mortes, ou, assim dizemos, em sinistro, como nos casos do edifício Andraus, edifício Joelmo, edifício Andorim, e assim vai, casos que aconteceram na década de 70. Esses acidentes foram principalmente considerados incêndios, né? E a gente pergunta, o que aconteceu com as estruturas desses edifícios, né? O que se diria ao edifício, por exemplo, Senador em São Bernardo do Campo, em São Paulo? Faltou inspeção predial com os olhos técnicos, né? Então, essa aí é uma foto do incêndio do edifício Joelma, acontecido em 1974, da capital paulista, né? Deu um curto-circuito no 12º andar e tirou a vida de 187 pessoas. Isso aí, em 2012, mais recentemente, 8 anos atrás, é um desabamento parcial provocado por um lombo de laje em São Bernardo do Campo. Então, as primeiras iniciativas para essa lacuna começaram a ser preenchidas pelo IBAP de São Paulo, que ela começou a fornecer cursos sobre especificamente o assunto de inspeção predial e manutenção. E começou principalmente pelo engenheiro Tito Lívio Ferreira Gomide, que no 10º COPREAP, Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias em Porto Alegre, que aconteceu em 1999, teve uma enorme repercussão a apresentação do trabalho dele sobre inspeção predial, inclusive ele foi premiado por menção honrosa. O que aconteceu em seguida? Foram colocações isoladas da engenharia sobre inspeção predial. Então se organizaram grupos de trabalho e compilaram uma norma, repassando para o IBAP Nacional sua revisão, e que até hoje é a base fortalecida sobre o assunto.
E com isso houve a promulgação de várias leis municipais em diversas cidades brasileiras, principalmente nas cidades turísticas, como Santos, Jundiaí, Salvador, Balneário Camboriú, entre outras. Então, em 2004, especificamente em julho, na cidade de Curitiba, houve um avanço, especificamente produzida por uma lei para inspeção predial. E ela foi criada através do novo Código de Obras do município, denominada Certificado de Vistoria de Segurança, o CVS, sobre a responsabilidade da Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis, COSED, que era subordinada diretamente da Prefeitura, coordenada pelo IBAP do Paraná e pelos seguintes representantes da sociedade, tipo Corpo de Bombeiros, COSET, CREA e Polícia Militar. A melhor uma de operacionalizar o CVC, visto que foi exigido para obras novas e antigas, infelizmente, aguarda-se a boa vontade parlamentar para o desenvolvimento tão necessário da visão técnica. Então, em julho de 2005, no Seminário Brasileiro de Inspeção Predial, foi apresentado um novo conceito de segurança e meio ambiente nas inspeções prediais com a denominação de engenharia diagnóstica. Então, o que vem a ser inspeção predial? O que é inspeção predial? É nada mais que uma atividade que possui normas e metodologia própria, feita através de check-up, que classifica as deficiências constatadas nas edificações, aponta o seu grau de risco observado para cada uma delas, gerando assim uma ordem de prioridades técnicas sob orientações ou recomendações para sua correção. Então, para que serve essa inspeção predial? Serve para estabelecer providências e responsabilidades, analisar os sistemas construtivos da edificação, como estrutura, alvenaria, esquadrias, revestimentos, fachadas, impermeabilização, as instalações elétricas, hidráulicas, assim por diante, e os equipamentos, no caso, elevadores, bombas, ar-condicionado, equipamentos prediais, vamos dizer assim. Determinar as irregularidades prediais. Para quais edificações se aplica? Para qualquer tipo de edificação, seja ela de uso residencial, comercial, público, industrial e assim por diante. Para todo tipo de edificação, a inspeção predial, ela se aplica à sua notoriedade. O objetivo é o seguinte: existe falta de informação e esclarecimento da sociedade quanto à durabilidade de uma construção. Quando você adquire uma residência de condomínio, um apartamento, uma edificação vertical, de uma construtora, você tem que observar no contrato, tá certo? Quando é feito a manutenção, quando é feita a inspeção, até quantos anos é feito a garantia de aparecimento de falhas de construção. Isso você tem que ter no contrato depois que você adquire a sua residência ou o seu apartamento. Várias pessoas acham que uma edificação ela se mantém por si próprio infinitamente, sem necessidade de manutenção de qualquer natureza. Ledo engano. Até um certo tempo, né, existem tipos de materiais que devem sofrer manutenções, reparos e assim por diante. Quando ocorre algum problema, as pessoas procuram, geralmente às pressas, e não tem critério para sanar as dificuldades
e costumam contratar a qualquer preço, principalmente preços baratos, para sanar o problema que ocorre no apartamento, numa residência, sem se preocupar com a qualidade do serviço. Entanto, nas construções, ela pode se tornar aí uma bomba que pode explodir de uma hora para outra e ter consequências fatais e também perdas materiais incalculáveis, ambientais e principalmente de vidas. Isso é um custo intangível se você fazer uma contratação errada, de custo muito barata e de não profissionalismo. A inspeção predial, ela desponta como solução que vai te baratear os custos, melhorar significativamente a qualidade e segurança de vida das pessoas e protege também o meio ambiente e propõe um plano de manutenção preventiva. Na sua evolução, foram acrescidos aspectos de sustentabilidade, acessibilidade e visão tripartite da própria inspeção, ou seja, técnica, manutenção e funcionalidade. Nós podemos definir que a inspeção predial é uma vistoria técnica de engenharia multidisciplinar para a verificação das condições técnicas de funcionalidade, de segurança e proteção ao meio ambiente. Por isso que ela é tripartite. Descreve as anomalias como determinação de prioridades para garantir a boa conservação e a correta manutenção da edificação. Como é feita essa aplicação direta nos condomínios de uso residencial? Como é que é feita essa inspeção? É uma das necessidades básicas do ser humano, é seu direito de moradia. Anos atrás, ou especificamente ainda nos anos atuais, o sonho do brasileiro é ter a sua casa própria. Antigamente tinha a época do BNH, Banco Nacional de Habitação, que promovia. Hoje a Caixa Econômica Federal promove ou financia a casa própria. Na realidade atual, a família trabalha fora. Praticamente toda a família, seja ela composta de pequenas ou grande quantidade de pessoas, quase praticamente todos trabalham fora. Visa principalmente a praticidade, a economia e também a segurança. Então, se optou pelas unidades habitacionais verticais, os famosos condomínios. Os predinhos, Os predinhos que principalmente nas médias e grandes capitais tem muito desses condomínios verticais. Reforça ainda nessas construções verticais a existência de áreas de lazer, às vezes edifício-clubes, onde faz parte da área comum, que é o jardim, piscina, espaço para festa, playground, espaço gourmet, brinquedoteca, entre outros. Então, hoje, seja os pequenos condomínios, possuem esses espaços. Então, fica uma pergunta aí. O que se pode esperar a mais na busca da tranquilidade de um jardim, de um descanso, uma assembleia de condomínio? A gente pergunta sobre isso aí. É uma mudança brusca. Não é que as pessoas, isoladamente, talvez estão morando não são todas, mas algumas, estão morando individualmente num terreno, passa a morar em condomínios verticais ou condomínios fechados, aí fica essa pergunta: como pode pessoas tão parecidas de uma mesma classe social viverem ou viverão perto umas das outras por quase toda a vida? Algumas até estudaram na mesma escola, se confrontarem em uma reunião,
Essa é a pergunta. Como pode, se os interesses deveriam ser os mesmos, precisa de um representante legal? Essa que fica a pergunta, né? Se você for morar numa edificação vertical, ter o seu apartamento, mas que o prédio tem 12, 15, até 20 andares, ou 6 andares, você tem que ter um representante legal. Alguém que fala e faça pelo bem comum, além de cuidar do patrimônio de todos ali, de todos os apartamentos, ou de todas as residências do condomínio. Então foi criada uma lei, 4.591, que cabe ao síndico representar ativa e passivamente o condomínio em juízo ou fora dele e praticar os atos em defesa dos interesses comuns nos limites das atribuições conferidas por esta lei ou pela convocação de uma assembleia, né? Então é o síndico que vai nos representar, tá certo? Os nossos interesses. Então, qual que é a função do síndico, no caso numa edificação vertical dos apartamentos ou de um condomínio de residência, seja ela vertical ou horizontal? Ele vai exercer a administração interna da edificação ou desses conjuntos de edificações, respeitando a sua vigilância, moralidade e segurança, bem como os serviços que interessam a todos esses moradores que ali residem. Ele tem que praticar os atos que lhe atribuir as leis, a convenção do condomínio e o regimento interno. Impor multas estabelecidas na lei, na convenção ou no regimento interno. Então, todos que residem no mesmo lugar, que tem-se uma convocação de assembleia, uma convenção de assembleia, todos têm que respeitar as normas e o síndico pode multar aquele que não respeitar, como o caso da lei do silêncio, depois das 10 horas e assim por diante. Cumprir e fazer cumprir a convenção e regimento interno, bem como executar e fazer executar as deliberações da Assembleia. Ele tem que respeitar a convenção e regimento interno, aplicando de acordo com a lei, para executar essas deliberações. E depois ele tem que prestar contas à Assembleia dos Condôminos, porque ele que faz orçamento, ele que manda consertar, depois da inspeção predial, se for feita uma manutenção, ele tem que fazer um orçamento e levar para a convenção da Assembleia, para a Assembleia julgar se está pertinente esse orçamento e autorizar esse orçamento para o síndico contratar os profissionais habilitados para fazer o serviço. Manter guardada durante o prazo de 5 anos para eventuais necessidades de verificação contábil toda a documentação relativa ao condomínio. E por aí vai. Quanta responsabilidade a gente tem que saber fazer? Essa é uma pergunta. Se o condomínio tiver a cada ano um síndico, todos eles têm que guardar num prazo de 5 anos a documentação daquele ano para prestar conta ao condomínio, né? Se ele tiver 2 anos, 3 anos e assim por diante, né? Cada ano tem que se valer essa documentação de 5 anos. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, tá? E daqui a pouco a segunda aula para vocês, ok?